Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da plenitude de Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha sobre todos os que creem. E crer é concordar, é aceitar, é se submeter, é casar, é se aliar, é fazer um pacto, uma aliança com Ele, com Deus. Isso é que é crer. Crer não é sentir. Quando a pessoa crê, ela não tem aquela sensação, não. Quando a pessoa crê, ela casa. Quando a pessoa não crê, ela fica namorando, enrolando, ela se junta, fica, né? Eles dizem, fica com fulano, beltrano. Isso é porque não crê. Acredita, mas não crê. Agora, quando crê, a pessoa se entrega. Corpo, alma, espírito, 100%. E é isso que tem que acontecer com as pessoas para que elas possam tornarem-se filhas de Deus. Filhas de Deus. Eu quero falar, lembra que nós falamos ontem que o que Jesus falou, está escrito lá, o que é nascido da carne é carne. Em outras palavras, está falando, olha, quem nasceu de Adão é carne. Mas quem nasceu do Senhor Jesus é espírito. Quando diz, os que são nascidos do espírito são espíritos. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do que é terreno é terrestre. Quem nasce do que é celestial, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, é celestial, é espiritual. Então, você vê a enorme diferença entre os que são nascidos da carne e os que são nascidos do Espírito. Agora, eu queria que você pensasse comigo. Veja só. Olha só o que está escrito quando o apóstolo Paulo ele diz assim. Olha só, que coisa forte demais. Ele diz, assim como a morte veio por um homem, foi Adão. A morte veio por Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Entende? Mas deixa eu falar para você. Quando Deus falou para Adão, olha, não coma do fruto daquela árvore. E Adão, porque se você comer, vai morrer. Quando Deus falou vai morrer, não significava a morte que nós vemos assim agora, não. Essa morte, a separação dos seus entes queridos e pronto. Não. Quando Deus fala morrereis, quer dizer, sereis separados de mim. Porque enquanto você estiver comigo, você vai ter vida, porque eu sou a vida. Eu sou a vida, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Deus andava com Adão e Eva no jardim do paraíso. Mas quando eles pecaram, Deus já não podia mais andar com eles. Por quê? Porque eles estavam em pecado, eles estavam sujos. E Deus é pureza. Deus é santidade, Ele é santo dos santos. Então não podia mais estar com ele. Então Adão e Eva morreram. Quer dizer, se separaram de Deus. Ficaram separados. E separados, eles geraram mais de 10, acho que uns 20 bilhões de pessoas. Acredito que seja 20 milhões de pessoas. Hoje, atualmente, nós temos quase 8 bilhões e meio de pessoas no planeta. Então, Adão e Eva geraram
essas bilhões e bilhões de pessoas que geraram já separadas de Deus, quer dizer, geraram mortas para Deus. O apóstolo Paulo fala isso, que vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos quer dizer separados de Deus. Separados de Deus. E separados de Deus é separados da vida, da eternidade. Então ele está dizendo aqui assim como a morte, quer dizer, a separação veio por um homem, separação de Deus veio por um homem, também a ressurreição, quer dizer, a pessoa voltou à vida por meio de um homem. Que homem é esse? É Jesus. Por isso ele é chamado de o Filho do Homem. Homem com H maiúsculo. O Filho do Homem. Então, repito, assim como a morte, quer dizer, a separação, veio por um homem, também a ressurreição, quer dizer, a volta para Deus, a vida, a ressurreição, quer dizer, a comunhão com Deus, veio por um homem, que é Jesus. E ele continua. Por quê? Porque assim como todos morrem em Adão, quer dizer, quando a gente gera um filho, hoje, ele já nasce morto, separado de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Embora a gente sabe que uma criança, um inocente, ela é pura, ela, embora tenha a natureza pecaminosa, mas ela é pura aos olhos de Deus. E se ela morre na inocência, ela é de Deus, vai direto para Deus. Todas as crianças que morrem, todas as crianças inocentes que morrem, vão direto para Deus. Sejam os pais católicos, espíritas, evangélicos, macumbeiros, seja lá o que for. As crianças inocentes vão direto para Deus. Quando morrem, quer dizer, quando se separam de seus pais. Se separam de seus pais. Então, ele diz, porque assim como todos morrem em Adão, quer dizer, já nascem separados de Deus. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Veja só, ele não fala na mesma conjugação. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão. Ele deveria ter concluído assim também todos são vivificados em Cristo Jesus. Não, mas ele diz, assim também todos serão. E aqui fica aquela dúvida, quem? Quem vai ser vivificado em Cristo? A gente sabe que todos nascem mortos, quer dizer, separados de Deus. Mas quem vai se juntar com o Senhor Jesus? Vai ser ressuscitado em Cristo Jesus. Quem vai ser vivificado em Cristo Jesus? Aí depende de cada um. Por isso é importante que você saiba disso, amiga e amigo. A sua salvação, a salvação da sua alma, não depende da sua religião, não depende dos seus pais, não depende do pastor, da igreja, de nada, só depende de você, da sua vontade. A sua vontade. É você quem decide, porque Deus nos deu o livre arbítrio, o direito de escolher o nosso destino. Ou volta para ele, é vivificado, ou continua separado dele, que é morte. Então, quando a Bíblia fala em morte, amiga e amigo, é separação de Deus. Porque sem Deus não há vida.
mas em Cristo Jesus somos vivificados. E é isso que é importante. Por isso que Jesus disse, os nascidos da carne são carne. Como é que carne vai viver no céu? Não tem como. Mas os nascidos do Espírito Santo são espíritos, ou seja, são espirituais. Passam a ter a natureza divina. Essa natureza divina é a filiação com Deus. Veja, isso é extremamente importante para você entender, porque se você entender e colocar em prática, claro, as pessoas que já nasceram de Deus, já foram vivificadas pelo nosso Senhor Jesus, elas entendem perfeitamente a minha linguagem, a linguagem da palavra de Deus, porque elas são espirituais, são pessoas espirituais. Elas entendem a linguagem espiritual. Mas as pessoas que não são espirituais, que continuam sendo carnais ou sendo pecadoras, elas continuam separadas de Deus. Por quê? São separadas porque os nossos pais pecaram. E nós já nascemos nessa condição de separados de Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, que Jesus veio para salvar aqueles que nele creem, então a pessoa pode dizer, bom, então eu tenho o direito de ser salvo, eu quero ser salvo. E eu entrego, a minha vida é minha, as minhas vontades são minhas, a minha alma tem a sua própria vontade, mas eu quero que ela seja de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, é muito glorioso esse entendimento. Você pode ler, muito legal. Quando você lê esse capítulo 15 de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim, obviamente, só o Espírito Santo pode fazer isso. Ele diz assim, você vai entender legal agora. Ele diz assim, há muitos seres, há muitas coisas nesse mundo. Uma é a glória das estrelas, do sol, da lua. Ele diz assim, uma é a glória dos celestes ou dos celestiais. É a glória do que foi feito por Deus. Ele fala lá que uma é a carne da vaca, outra é a carne do homem, outra é a carne do peixe. Interessante. E ele fala, uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Então, a glória celestial é eterna. A glória do que é terreno é passageira. E está falando aqui da diferença entre os que são nascidos de Deus daqueles que não nasceram de Deus. Porque os que nasceram de Deus, a glória é eterna dos que nasceram de Deus. Mas os que não nasceram de Deus, a glória deles é terrena. É o caso da pessoa fazer sucesso, ter muito dinheiro, ser uma pessoa, enfim, uma pessoa de muito valor neste mundo. Mas é só por aqui. Depois, quando ela morre, acabou a glória dela. Não é isso? Então, a glória de quem nasce de Deus é eterna. Por isso Jesus disse,
o que é nascido da carne, que é terreno, a glória do terreno é passageira. Mas a glória do que é nascido de Deus é espiritual, é eterna. Assim como a glória do nosso Pai é eterna. Não é legal isso? Veja só. Muito forte, isso tem muita coisa aqui. Aí ele diz assim: o primeiro homem da terra é terreno. A glória dele é terrena. O segundo homem, referindo-se ao Senhor Jesus, ele diz aqui: o segundo homem, o Senhor, é do céu, é Jesus. Olha só, qual o terreno, tais são também os terrestres, quer dizer, os que nasceram da carne, os que nasceram do corpo, da carne. Então, está dizendo aqui, qual o terreno, tais também são os terrestres. Todos os terrestres são iguais. Claro, uns têm defeito, outros não têm, mas defeitos físicos, mas são terrenos. A glória do terreno é passageira. Quando sai desse mundo, quando deixa o corpo, então estão perdidos. Mas ele diz assim: qual o celestial, que é Jesus, qual o celestial, tais também os celestiais, que são os filhos de Deus. Os filhos de Deus, que nascidos do Espírito Santo, é que compõem a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Essa é a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Então, você vê, eu vou falar a título de testemunho. Eu falo pessoalmente. Vou falar dos outros, fala de mim. Desde quando eu nasci de Deus, eu sou indestrutível. Ninguém pode me destruir. O diabo não pode me destruir. Ele gostaria muito de poder tocar em mim e acabar comigo. Mas ele não pode. Porque eu sou espiritual. Eu tenho a natureza divina. Eu sou filho do Altíssimo. Eu trago essa imagem, a imagem celestial. E o diabo sabe disso. O diabo sabe quem é celestial e quem é terreno. O diabo sabe. E ele só pode tocar naquele que é carnal, que é terreno, que é material, ou materialista, ou enfim. É o nascido da carne. Mas quem é nascido de Deus, esse não. O diabo não pode tocar. Está escrito isso. Ele não pode tocar. Por quê? Porque é filho de Deus. Você acha que Deus vai deixar o diabo tocar nos seus filhos? Entende, amiga e amigo? Aí você diz, mas bispo, e com respeito a doenças, enfermidades, são outros 500. Problemas nós vamos sempre ter. Jesus passou por todos os problemas. Jesus ficou enfermo, doente. Você sabia disso? Na cruz, ele agarrou todas as doenças e enfermidades e maldições e dores. Ele foi moído na cruz para que pudesse comprar a nossa alma. Ele comprou a sua alma, a minha, a de toda a humanidade. Só que nem todos querem entregar a sua vida. Então, o que adianta? Sabe, você comprar um objeto pela internet, pagar, e o objeto nunca chegar na sua casa? É isso que acontece no caso de Jesus. Ele pagou pela alma de todo ser humano, por toda a humanidade. Mas nem todo ser humano quer.
Nem todo ser humano. Não, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Ué, tá, o que ele pode fazer? Então ele pagou, mas não está levando. Mas quando soube disso, imediatamente eu me entreguei. E então ele me fez nascer de novo. Não só eu, mas todos aqueles que aceitam, que se submetem ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amiga e amigo, é o que ele mesmo disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, você não tem capacidade, nem eu, nós não temos capacidade de mensurar a grandeza que Deus fez. Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, que quer dizer que casa com ele, que faz um pacto com ele, que se entrega a ele, que se submete a ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Quer dizer, não seja separado mais dele, de Deus. Então, é isso que acontece com aqueles que se entregam, que se rendem ao Senhor Jesus. Eles se tornam propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, que é a família de Deus aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque foi comprado. Deus comprou. Eu sou propriedade dele. Ele comprou, eu aceitei, eu me submeti, eu entreguei a minha vida para ele, a minha alma para ele, a minha vida por inteiro. Então, eu sou propriedade dele. E eu pergunto, é possível uma maldição, um trabalho de bruxaria, o diabo tocar na minha pessoa? Não, não é possível. Deus permite que nós vivenciemos problemas aqui na Terra, porque nós estamos vivendo no mundo mal, no mundo que é do diabo. Esse mundo é do maligno. Está na mão do maligno, por enquanto. Por enquanto, mas vai chegar o dia que o diabo maligno vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Já está preparado isso para ele, para o anticristo, para o falso profeta, para a morte, para o inferno e também para todos os que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador, que não se entregam. Foram comprados. Ah, não, mas eu não quero me entregar. A minha vida é minha. Pronto, acabou. Eu sei de uma pessoa que diz assim, não, eu tenho a minha opção de vida e eu gosto dela. Está sofrendo. Mas eu não quero entregar a minha vida para Jesus, porque, entende, eu quero viver os prazeres desse mundo. E para viver os prazeres, e entre viver os prazeres desse mundo e viver no pecado, eu prefiro viver nos prazeres. Mas está sofrendo. A gente sabe. Está gemendo. Está urrando. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais jeito. Ela vai desistir dessa vida desgraçada que tem vivido. Então, minha amiga e meu caro amigo, veja que os nascidos do Espírito Santo é que são filhos de Deus. Os nascidos de Deus é que são filhos de Deus. Deus não tem
filhos bastardos, não. Ou é nascido de Deus ou não é nascido de Deus. Deus não tem sobrinho, não tem neto, sabia disso? Não adianta a pessoa querer agarrar alguém e querer levá-la para viver com o Senhor Jesus. Não. Cada um, ele é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. A porta está aberta. A porta é estreita. Não é de qualquer maneira que você vai passar. Não é dançando, sambando, na boa, nada disso. Não, não passa não. Para passar por essa porta, você tem que morrer para este mundo. Você tem que negar a sua carne, a sua vontade, negar a sua alma, os seus desejos, suas cobiças. Suas cobiças. Então, é por isso, se você leia com carinho, leia devagar, palavra por palavra. Não leia a Bíblia querendo terminar de ler logo de uma vez aquele capítulo. Não, leia palavra por palavra, letra por letra. Observe vírgula e pontuação, para que você possa entender o espírito da palavra de Deus. Então ele diz assim, qual o homem terreno, qual o terreno, tais também são os terrestres. E qual o celestial, que é Jesus, tais também os celestiais. Quer dizer, então, neste mundo, nós temos a glória do homem carnal, que é passageira, e temos a glória do homem celestial, espiritual, que é eterna. A igreja do Senhor Jesus é formada pela glória daqueles, ou para a glória daquele que o gerou, que é o próprio Deus. Deus é que nos gerou. Não foi minha mãe nem meu pai que me geraram, nem foi a minha religião, nem foi a minha igreja, nem foi o meu pastor, meu antigo pastor, bispo, nada disso. Quem me gerou foi o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E o que ele fez comigo, ele quer fazer com você também. Mas você tem que se submeter à sua palavra, à sua vontade. Então ele diz, qual o celestial, que é Jesus, de acordo com Jesus, tais também são os celestiais. Os celestiais são os filhos de Deus, são a família de Deus aqui na terra, composta de pessoas nascidas do Espírito Santo, nascidas da água e do Espírito Santo. Estas pessoas que formam a igreja do Senhor Jesus são o povo de propriedade exclusiva de Deus. É a raça eleita, como Pedro fala lá em 2 Coríntios, ou 2 Pedro, se eu não me engano, ou 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano. Mas é isso aí. Quando você nasce de Deus, minha amiga, você nasce sambando, dançando, pulando a música celestial, o gozo do Altíssimo. Então, a sua vida muda como da água para o vinho, completamente. Então, quando a pessoa é nascida de Deus, ela passa aquele perfume invisível, mas que se percebe o perfume de Deus. Ela carrega a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que glória, hein? Que glória, coisa magnífica. Mas tudo começa com o nascer do Espírito Santo. E para nascer do Espírito Santo, a pessoa tem que ser morta, ela tem que morrer
para este mundo, para seus familiares. Quer dizer, ela tem que se separar deste mundo, tem que se separar da sua família, seus entes queridos, tem que se separar da mulher, do marido, sei lá. Se o marido é separado, graças a Deus, vai se juntar. Mas se não é, ela se separa espiritualmente. Por favor, gente, pelo amor de Deus, entenda. Para você nascer de Deus, é você sozinho. Não tem como você carregar alguém no colo, nos braços. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é nova criatura. Ela passa sozinha pela porta, que é Jesus. É individual. O novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito Santo é individual. Então, cada um tem que se arrepender da sua vida errada, de ter vivido no pecado, e receber, ser batizado, quer dizer, sepultar essa natureza adâmica, carnal, terrena, para que então o próprio Espírito Santo venha gerar nela uma nova criatura, uma criatura cuja natureza é eminentemente, essencialmente espiritual. Os nascidos da carne são carne. Os nascidos do Espírito Santo são espírito, são espirituais. Gloriosa essa palavra de Deus. Gloriosa, magnífica. Que o Espírito Santo venha fazê-lo entender, minha amiga, meu amigo, para que você comece uma vida nova, para que você seja inserido na família de Deus, na raça eleita, no sacerdócio real, a nação santa, que é a igreja espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amanhã vamos falar mais a esse respeito. Mas primeiro, para você receber o Espírito Santo, que é ele que gera a nova criatura, tem que haver arrependimento, batismo nas águas. E aí sim. E isso tudo de todo o coração, sincero. Não basta você simplesmente, eu quero me batizar, e só por batizar. Não. Você tem que se entregar, você tem que realmente se separar deste mundo, se separar de tudo que não serve, para que então você entre no gozo eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.